Hoje eu vou falar sobre criação de usuário. Mas antes eu queria passar para vocês alguns termos que são assim legais de se conhecer sobre bancos de dados, ok? Que é o caso do MySQL que a gente está vendo aqui nessa série de vídeos. RDBMS. O que é um RDBMS? É a sigla para Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional em inglês. Aqui, ó. Meu inglês é muito ruinzinho, eu não vou me arriscar não, tá ok? Exemplos de bancos de dados. O banco de dados mais conhecido, mais utilizado no mundo, pelo menos pelas empresas grandes, é o Oracle. Ele é bem antigo e bem conhecido no mundo corporativo. Junto dele vem o SQL Server da Microsoft, disputando terreno palmo a palmo. O PostgreSQL é o primeiro exemplo de um software open source. Tá? E vocês acham que devem saber já, ou se não sabem, o open source é de código aberto. É que ele pode ser de acesso aberto, vamos dizer assim, né? Mas o source é código, é origem, né? Origem aberta, tá? O MySQL, ele já foi open source, agora é um projeto sustentado pela Oracle. Tem uma versão do MySQL que é paga, que vocês adquirem uma licença, e tem uma versão que é chamada Community Edition, que ele pode ser utilizado pela comunidade. Eu não tenho certeza, eu li em alguns sites que o MySQL ele é open source. Eu vou me certificar disso nos próximos vídeos e vou trazer para vocês. Até agora eu não consegui uma informação assim, como é que eu vou dizer, bater o martelo sobre o fato do MySQL ser open source ou não. Para mim ele não é, porque ele tem uma versão paga, tá ok? O MariaDB é outro software open source, também banco de dados, também relacional, ok? Fora do campo do banco de dados relacional, deixa eu explicar o que é o relacional assim por cima. Nós vamos ver isso com um pouquinho mais de profundidade. O banco de dados relacional é que você pode relacionar as tabelas dele entre si, criar relações entre as tabelas, ok? Nós vamos ver isso com um pouquinho mais de intensidade nos próximos vídeos. O NoSQL. O que é o NoSQL? É um banco de dados que não usa linguagem SQL. Ele é Not Only SQL. Aqui, ó, NoSQL. O MongoDB eu acho que é o mais conhecido entre os bancos de dados NoSQL. É um banco bem sólido. Eu vou provavelmente falar dele na sequência dos próximos vídeos, depois que eu parar de falar sobre o MySQL, ok? Algumas sopinhas de letras a mais que seria interessante vocês saberem. DDL. O que é DDL? Linguagem de definição de dados. Ele compreende o create, o alter, o truncate e o drop. Ok? DML. Linguagem de manipulação de dados. Insert, update, delete e merge. DQL. Linguagem de consulta de dados. Data Query Language. Ele compreende o select. TCL. Linguagem de controle de transação. Commit, rollback. Esse provavelmente vai ser o último assunto que nós vamos ver na série de vídeos que eu estou apresentando para vocês agora. DCL, linguagem de controle de dados. Compreende o grant e o revoke. Ok? Júlio, mas eu preciso saber tudo isso de cor? Não, não precisa, mas é bom ter familiaridade com isso.
ter ouvido alguma vez. Uma hora, se vocês precisarem, vocês vão fazer busca na memória e falar, eu já ouvi falar nisso. Aí você vai lá no Google, dá uma googadinha e fala, tá, é isso, eu lembrei agora. Certo? Os comandos que eu vou usar hoje, você acha eles aqui nesses dois endereços, ó. No Create User HTML do MySQL e no Account Names .html também no MySQL, certo? Essas informações que eu vou passar hoje, é bom saber utilizá-las, mas elas são mais de propriedade de um ator chamado administrador de banco de dados, certo? É o DBA, o famoso DBA, Database Administrator. O desenvolvedor tem que saber, é bom saber algumas coisas, certo? O create, o básico, para você criar um usuário. O select tem que saber muito, certo? Commit, rollback também, para poder fazer o controle de transações. Nós vamos ver mais provavelmente no último vídeo eu vou mostrar para vocês como é que faz uma procedure, certo? Que é um programinha para utilizar o SQL em lot, ok? O que é lot? É num conjunto de comandos, certo? Um lote de comandos, um conjunto de comandos. Ok. Vamos lá. Como é que se cria um usuário? Como é que funciona o create user, comando create user? Eu vou ensinar o método errado, certo? Vou ensinar vocês a fazerem o jeito errado, para depois fazer o jeito certo. Esse é o comando create user para você criar um super usuário, tá? Create user, o nome do usuário, entre parênteses, entre aspas simples, desculpa, né? Parênteses, não é aspas simples, arroba, aonde esse create user está localizado. Se você põe o sinal de porcentagem, você está dizendo para ele, é uma máscara, tá? Você está dizendo para ele que ele pode estar localizado em qualquer IP que ele vai ter que aceitar o usuário, ok? Se você especificar nesse ponto o IP, nós vamos fazer isso daqui a pouco, ele tem que estar localizado especificamente no IP, ok? Identificado por, essa é a senha. Eu estou dando um exemplozinho de uma senha aqui bem forte. Por quê? Lógico que vocês não vão usar o super 123, que fica muito fácil de deduzir que essa é a senha. Vocês vão usar uma senha com caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas e números, ok? Eu vou criar o super usuário com essa senha. Ok, ele criou. Agora, para que o meu usuário possa ter acesso ao banco de dados, a tabelas do banco de dados, a bancos de dados gerenciados pelo MySQL, eu preciso que ele tenha um conjunto de privilégios associados a ele, certo? Esse é o comando grant, tá? O comando grant vai garantir que o meu usuário tenha acesso aos bancos de dados e às tabelas dentro de limites que eu posso impor. No caso aqui eu vou fazer uma coisa muito errada, eu vou dar os privilégios totais, certo? Eu estou usando, ó, privilégios on all privilégios, ó, all privilégios on todas as tabelas, todos os bancos de dados, todas as tabelas para o superusuário arroba presente em qualquer IP com o grant option. O
que é o Grant Option? É a opção dele poder passar esses privilégios para outros usuários. Eu estou criando um super hiper usuário aqui. Ok? Muito bem. Agora, para mostrar para vocês o que eu fiz, eu só vou pedir para ele mostrar, vai ficar um pouco confuso na tela, para ele me mostrar quais são os grants que tem para o superusuário. Lembrando que eu estou acessando o MySQL com um superusuário, que é o usuário root do meu sistema operacional, ok? Acho que eu já falei isso no outro vídeo para vocês. Grants for super user. Ó, aqui, ó, você tem uma lista. Grant select, insert, update, delete, create, drop, reload, lá. Com Grant option. Mais aqui embaixo, ó, application password, admin, audit, abort, exemplo, group user, encryption, admin, e blá. Ele tem acesso a todos os privilégios que existem dentro do sistema operacional. Dentro do MySQL, dentro do banco de dados. Ok? Júlio, isso é errado? É. Por quê? Você não pode jamais usar um usuário criado desta forma num sistema, porque se o sistema for invadido ou apresentar uma falha, ele pode corromper ou destruir o banco de dados que você está usando, certo? Por isso, assim, você nunca vai usar o usuário root, que é esse que eu uso para acessar, que qualquer um pode usar, instalando o MySQL, qualquer um pode usar o usuário root para fazer acesso via sistema ou até para dar direitos, a não ser que você seja um gerente de sistemas e você vá contratar um DBA e vá dar esses direitos para o usuário do DBA. Aí você pode até fazer isso, mas os DBAs geralmente usam um conjunto de usuários, cada um fazendo uma coisa diferente para que ele não tenha problemas de apagar ou destruir alguma coisa ou acrescentar alguma coisa onde não deva, certo? Os DBAs acham, Júlio, como é que você sabe? Porque uma vez eu conversei com um DBA sobre isso. Eu tinha um sisteminha, eu precisei criar um usuário, eu fui lá e ele me explicou algumas coisinhas. A gente faz assim, assado e tal. Então é legal você saber esse tipo de coisa. Mas de qualquer forma tá lá, tá ensinado como fazer. Ok? Para vocês verem que esse super usuário funciona, eu vou sair do MySQL, certo? E vou logar com o super user que eu criei. Ele me pede um password, eu vou passar aquele password que vocês viram, que esse usuário vai ser apagado no final do exemplo, tá? Não vou deixar esse usuário dentro do banco de dados, não. Somente mostrando a senha para todo mundo. Logou. É um super usuário, igual o root que eu uso, né? Que eu dou o sudo MySQL para entrar, ok? Para vocês eu vou criar um outro usuário. Na verdade vamos criar algumas coisas antes de criar o usuário, mas eu vou criar um outro usuário com esse super user. Vou criar um usuário normal. Primeiro eu vou criar um banco de dados, um database, um banco de dados. Meu banco de dados chama aprender, certo? Vou entrar no banco de dados. Ok? E vou criar uma tabela. Eu estou usando uma colinha, tá, gente? Eu acho que eu já falei nos outros vídeos. É para não evitar que eu cometa algum erro. Eu testo todos esses comandos antes de gravar o episódiozinho, certo? Para ver se está tudo funcionando legal. Para que eu não erre muito. Eu já erro um pouquinho, mas que eu não erre muito com vocês aqui.
para a gente ter o nosso tempo bem utilizado. Create Table Clientes, certo? Um ID é o primeiro campo, o nome o segundo campo, data de nascimento o terceiro campo, documento o quarto campo, ok? Eu não vou explicar muito do que está aqui, porque a gente vai ver um create depois mais detalhado, inclusive como é que eu faço para relacionar duas tabelas de um banco de dados, ok? Eu vou inserir um registro no meu banco de dados, certo? Inserir o nosso amigo João Carlos da Silva. Por quê? Agora eu vou criar um usuário normal, que seria um usuário que ele pode acessar o banco de dados, ele pode ler informações do banco de dados, ele pode apagar informações de dentro do banco de dados, mas ele não pode afetar a estrutura, certo? É possível criar um usuário somente para leitura? Pode. Você pode criar um usuário que não faça nada além de ler, fazer select, né? No caso, usar o comando select, ler os dados do banco de dados. E pode criar um outro usuário para fazer a inserção e deleção e alteração dos dados do banco de dados. Isso é normal acontecer? É normal acontecer, inclusive em sistemas grandes, tá? Uma parte do sistema está identificada por um usuário e outra parte do sistema está identificada por outro tipo de usuário. Que uma parte vai ser acessada por pessoas que não podem fazer alteração no banco de dados e a outra parte pode ser acessada, vai ser acessada por pessoas que podem fazer alterações no banco de dados. Ok? Estamos criando aqui um create user, meu normal user. Eu estou colocando uma posição para ele tem que estar logado no computador localhost. Poderia ser um IP? Pode, normalmente é. Então ele precisa estar logado na máquina IP X, ele precisa estar localizado onde está o localhost. Ele precisa estar logado na máquina onde está o banco de dados. Ok? Vocês estão vendo que eu pude criar um usuário sem problemas aqui, eu estou logado com o super user, ó, tá registrado aqui em cima. Eu entrei no MySQL com o super user, que eu criei lá atrás. Então realmente funcionou o super user, ok? Certo. Ó, eu vou fazer uma coisa agora. Eu vou deslogar. Não, eu primeiro vou dar o grant. Primeiro eu vou colocar os privilégios nele, porque senão depois eu vou ter que logar e deslogar novamente. Nós não temos tanto tempo assim. Eu agora garanti a ele acesso de leitura, alteração e deleção nas tabelas do aprender. Do banco de dados aprender. Qualquer uma das tabelas, é ponto asterisco aqui. O asterisco quer dizer isso. Qualquer uma das tabelas, ok? Agora eu vou sair. E vou logar com o normal user. Certo? Aqui eu vou logar com o normal user. Ele me pediu o password. Eu vou usar o password dele. Certo? Eu vou utilizar o banco de dados aprender. Agora eu vou tentar fazer o seguinte. Comando show tables. Primeiro, para vocês verem que existe uma tabela clientes. Eu vou tentar apagar a tabela clientes utilizando
o normal user. Drop table clientes, ponto e vírgula. O que ele me diz? Ó, drop command denied to user normal user. Ele não tem o grant para apagar a tabela clientes. Ele não tem o privilégio para fazer isso, certo? Vamos fazer um select com ele. Isso ele pode fazer, ó. Conseguiu fazer o select e me mostrar o conteúdo da tabela clientes, que é apenas um usuário que eu tinha inserido, certo? Então ele pode fazer update, alterar a tabela, ele pode fazer um insert, inserir uma outra linha na tabela. Ele pode fazer um delete, ele pode apagar os dados da tabela, mas ele não pode mexer na estrutura da tabela. Eu não dei esse grant, não dei esse privilégio para esse usuário, ok? Certo. Vamos sair. E eu vou fazer o login. Com o sudo, com o root, o usuário root, porque eu vou apagar o super user também, ok? Primeiro, como é que eu faço para retirar um grant ou um conjunto de grant não, um privilégio ou um conjunto de privilégios de um usuário? Eu uso o comando revoke. Certo? Aqui vocês podem observar o comando revoke. Revoke, select, insert, update, delete, on aprender, que é meu banco de dados, asterisco para todas as tabelas, de normal user, @localhost. Eu preciso identificar, como eu coloquei o localhost para ele, eu preciso identificar ele sempre com o localhost quando eu for fazer um grant, um revoke ou um outro comando qualquer que envolva a alteração no usuário. Tá ok? Query ok, 0 rows affected. Certo? Muito bem. Eu agora vou apagar o banco de dados aprender. Comando drop. Certo? Vou aprender com o usuário não, com a linha do cliente João Carlos da Silva Foice. Não existe mais. Ok? Agora eu vou apagar o super usuário. Certo? E agora eu vou apagar o normal user, que foi o usuário mais normal que nós criamos. Ok? Certo. Está feito. Eu vou deixar uma última consideração com vocês. Se vocês quiserem acessar todos os privilégios, para saber todos os privilégios que existem no MySQL, o site devmysql.com tem esses privilégios listados, tá?
é um pouquinho difícil aqui, mas se você chegar lá no MySQL, devmysql.com, você digita lá privileges provided, e ele vai levar vocês na página de privilégios do MySQL, ok? Existe uma paginazinha aqui, ó, nesse endereço com todos os privilégios listados, tá ok? Então é isso, por enquanto é só. Muito obrigado. Quem gostou do vídeo, por favor, assine o canal, que vai ajudar muita gente. E até a próxima.